Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do PradoCast. Hoje nós vamos fazer uma viagem pela história da velocidade, mais precisamente pela história da Fórmula 1, né, Jorge? Exatamente. Diretora, você gosta de Fórmula 1? Gosto sim. Qual é o piloto que você mais curte de Fórmula 1? Lewis Hamilton. Tá sabendo, hein, diretora? Quem é o nosso convidado hoje? Jorge Artilheiro. Ele é publicitário, colecionador, pesquisador e um eterno fã de Fórmula 1. E pelo sobrenome Artilheiro, parece até que a gente vai falar de futebol, mas não, a gente vai falar da Fórmula 1 raiz, tá? Diretora, qual é a novidade que a gente tem no PradoCast? É que agora o PradoCast é um quadro do Prado Nerd. O PradoCast agora é um quadro do Prado Nerd, né? Depois de um ano aí de várias entrevistas, mais de 30 entrevistas, então a gente vai focar o PradoCast para um podcast de entrevista dentro do Prado Nerd, tá bom? Ele vai continuar tendo lá no canal antigo, tá? Para vocês visitarem, mas ele vai ser um quadro que vai migrar dentro do PradoCast para falar de assuntos nerdolas, cultura pop, ciência, quadrinhos, cinema. Então a gente vai trazer convidados dessa área, da indústria do videogame, tá bom, pessoal? Eu acho que eu falei demais. Sem mais delongas, recebam com muito carinho Jorge Artilheiro. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado. Cara, muito obrigado. Finalmente nós conseguimos alinhar nossas agendas. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Como eu digo para todo mundo aqui, fale o que você quiser ou quase tudo. Se quiser se apresentar, sua câmera é essa aqui, tá bom? Tá joia. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Artilheiro, eu tenho 51 anos, já estou chegando já na terceira idade, sou raiz de Fórmula 1, desde muito novo, adoro a categoria, acompanho desde os anos 80, trouxe uma série de informações e a gente está hoje aqui para um papo bem livre, bem diversificado para falar a respeito da categoria, do início da categoria, do amadurecimento, do que é hoje o show business, já globalizando a categoria, né, sendo competitiva, rivalizando muito com os americanos, com a Fórmula 1 naturalmente. Estou com o Gustavo hoje, perfeito host, que vai estar levando aí o programa, e eu quero poder ajudar o máximo possível a vocês poderem entender mais sobre essa categoria que é tão maravilhosa e tão conhecida há mais de 75 anos. Caramba, Jorge, perfeito, perfeito, que apresentação. Jorge, como você falou, você sempre foi fã de Fórmula 1 desde os tempos mais primórdios, né? Desde criança, como quem te introduziu na Fórmula 1, vem dos seus pais. Sim, então, na verdade, Gustavo, o meu pai era diretor da Souza Cruz, uma fábrica de cigarros, exatamente, que pertence a um grupo inglês, é o British American Tobacco, o BAT. Sim, sim. E como diretor, ele tinha acesso a convites para os eventos para a Fórmula 1 no Rio de Janeiro, nos anos 80. Então, enquanto o pessoal deve se lembrar do Senna com o John Player Special, aquela marca de cigarro, ela fazia parte do grupo Souza Cruz. Então, nos anos de 85, 86, 85, 86 e 87, a gente tinha acesso. Eu não iria, te confesso que eu não era muito pequeno, mas o meu pai foi, a família dele, vinha um familiar de São Paulo para cá e foi muito bacana. E depois, posteriormente, eu fui na primeira prova em 89, conhecer Jacarepaguá e o mundo, né? Ele conheceu o Senna, ver o Senna correr, que era uma coisa de infância, né? Ele ali já tinha sido campeão em 88, então a segunda vez ele tentando vencer no Brasil, que ele não tinha conseguido ainda. Sim, sim. Ele foi conhecido muito por correr bem na chuva, né? Exatamente, o Senna, ele no próprio documentário diz que ele, para treinar, ser muito bom na chuva, ele treinava muito em chuva com kart. Maravilhoso. Exaustivamente, o pai botava ele, pessoal, deve ser quem assistiu o documentário, o seriado, a série do Senna na Netflix, ela explica exatamente isso no início, como é que o seu Milton levava ele pro cartódromo e ele ficava ali treinando na chuva até realmente dominar aquela condição climática. E história, sabe? Isso Virou história. referência. Jorge, vamos caminhar assim pela linha do tempo, tá? Que até o pessoal entender, tem muita gente que gosta de Fórmula 1, mas não sabe quando surgiu, como eu, assim. Eu não sei exatamente como surgiu a Fórmula 1, em que momento surgiu a Fórmula 1, enfim,
Vamos contar essa história? Perfeito, vamos lá, vou te dar uma introdução rápida. Sim. O automóvel foi criado, né, inventado, criado, desenvolvido no final do século XIX e início do século XX. Você começou a ter provas de carro, né, eles chamavam de rallies, né, os Gran Turismo pequenos em alguns países, desenvolvido pela Europa, principalmente os europeus. Franceses, ingleses, italianos e alemães desenvolveram muito. O que aconteceu? Chegou um certo momento pós-guerra que eles entraram num consenso de que essas provas individuais ali, separadas, o Giro da Itália, a corrida na França, eles queriam unificar. E aí, em 1950, no circuito de Silverstone, eles fizeram o primeiro ano, o calendário que estava concentrado na Europa, e uma prova nos Estados Unidos, que era Indianápolis. Então, ali participou principalmente as marcas inglesas e italianas, Ferrari, Aston Martin, Maserati, Alfa Romeo, Cooper e mais duas marcas. Mas assim, basicamente ingleses e italianos participando nesse primeiro ano. Surgiram assim, essas marcas que já eram carros de passeio, Exato. criando carros para o esporte. Exatamente, protótipos para corrida. Protótipos. Para corrida, exatamente. E era chamado Fórmula 1 o evento ou tinha um outro nome? Indianápolis, você falou de Indianápolis. Isso, não, na verdade, sim, aí em 1950 foi criada a Fórmula 1. Fórmula 1 porque é a referência primordial, a primeira linha de carros, os carros que realmente vão representar as marcas na categoria mais importante, seria a Fórmula 1. Então, a gente teve Silverstone como a primeira prova, a gente teve Mônaco, a gente teve... Circuito de Mônaco, que é famoso. Exatamente, ainda existe até hoje, apesar dos carros já terem uma dimensão enorme, eles pagam um valor muito alto. Antigamente, pessoal, só para lembrar, até 10 anos atrás, o Mônaco não pagava nada. Mônaco era uma prova que eles consideravam como glamour. Mas hoje em dia Mônaco paga, porque é muito complicado você manter os carros naquele local, um circuito de rua fechado, né, Gustavo? Sim. Tem o cassino, você tem a parte do mar, o túnel, então assim, eles tiveram que começar a pagar para poder fazer parte. Entendeu? Entendi, legal saber disso. Exatamente. E aí você está falando que tem os carros são maiores hoje, mas antes de a gente falar dos carros maiores hoje, como que foram a evolução dessas pistas, já que você falou de Mônaco? Então, exatamente. No início eram carros pequenos com os motores na frente, os motores eram na frente. Sim. Eles derivavam de outras provas que foram sendo adaptadas para aquela nova categoria. Você não tinha o Santo Antônio, o cara usava um gorrinho de couro com óculos, não tinha proteção. Perigosíssimo. Exatamente, muitas mortes, inclusive. E um fato interessante para você entender, os Estados Unidos eles queriam estar inseridos nessa categoria, mas nos Estados Unidos eles sempre correram com ovais. Você morou lá, você viu isso, né? Tem muito oval. Foi muito oval. Exatamente. Então, nos anos 50 e 60, a prova nos Estados Unidos era a Indianápolis 500, né? E o que acontecia? Nenhuma equipe, nem a Ferrari, nem a Maserati, nem a Aston Martin, nem a Alfa Romeo participavam dessa prova. Essa prova, ela fazia parte do calendário, mas ninguém participava, pelo menos na primeira década de 50. Nos anos 60, aí sim a Lotus e algumas empresas se arriscaram a participar, inclusive venceram. Graham Hill venceu, e teve mais um piloto muito famoso também, Jack Stewart participou, mas não venceu. Mas Graham Hill e mais um outro que depois, mais para frente eu vou lembrar para vocês, também venceu as 500 milhas com um carro, uma empresa inglesa, numa pista tradicionalmente americana. Cara, que bacana essa história, que bacana. E aí teve a evolução das pistas e também, consequentemente, teve a evolução dos carros também, né? Exatamente. E pode falar dessa evolução? Posso, lógico. Por exemplo, até nos anos 50, os carros eles eram charutos, basicamente, não tinham nenhuma asa aerodinâmica, nem Santo Antônio. A partir dos anos 60, você já tem a introdução do Santo Antônio, porque tinha muito carro capotando, muita gente morrendo. Então, assim, tiveram acidentes horríveis nos anos 50, inclusive tinha um piloto alemão muito famoso que estava liderando o campeonato, ele bateu o carro, perdeu o controle, não tinha Santo Antônio, pegou fogo no carro, morreu gente na pista. Antigamente você tinha fardos de feno protegendo a pista e os espectadores. A partir dos anos 60 já começaram a pensar em isolar essas áreas para dar um pouco mais de segurança. O carro começou a ter hastes aerodinâmicas, né, os spoilers, as asas, para dar um pouco mais de aderência no chão, porque o carro de Fórmula, ele basicamente o que é? É você criar força de solo no chão, manter o carro no chão para ele não decolar, não perder o Física controle. pura. É física pura, exatamente, vindo da aeronáutica. Ah, legal. Lembrando assim, a Fórmula 1 ela bebeu muito da aeronáutica pós-guerra.
dos ingleses. Basicamente, os ingleses é que desenvolveram todas essas asas nesses carros já nos anos 60. Bacana, Jorge. Explica pro pessoal o que que é o Santo Antônio, né? Então, o Santo Antônio é aquela base de aço que fica atrás do piloto para proteger a cabeça dele aqui em cima. Se o carro capotar, vai ter aquela proteção dele não bater o capacete. Até um tempo atrás, o piloto chinês, o Guangzhou, ele se acidentou com o Alfa Romeo, e nessa capotagem, isso foi há 3, 4 anos atrás, ele se partiu, mesmo há 4 anos atrás se partiu, assim, a Fórmula 1 ela está sempre atualizando, mudando essas coisas, então eles tiveram que atualizar esse Santo Antônio, melhorar essa peça, entendeu? Acontecem falhas, mas ele basicamente está ali para isso, para te proteger num capotamento, e hoje em dia você tem até inclusive o ralo que fecha a frente toda, quer dizer, o piloto está totalmente bem protegido ali dentro. Tem a questão hoje não, sempre, desde o início, da publicidade. Hoje é muito mais. Hoje os carros têm nome né, vamos supor, a Ferrari, a equipe Ferrari, né? Red Bull, né? O energético. Aí tem o energético e tudo. Naquela época, assim, eu tô falando até antes do Senna. Como era essa construção das marcas, do brand dentro da Fórmula 1? Que depois começou a ter investimentos, né, de publicidade, viu que é uma indústria milionária, não tem como não ser, Exatamente. e o investimento ele andou junto com a publicidade geral, porque viu que o público adorava, né? Exatamente. Não só o brasileiro gosta de carro, mas uma população no modo geral, né? Exatamente. Então, começou da seguinte maneira, Gustavo, nos anos 50, basicamente eram os fabricantes, não existiam os garagistas hoje, como tem a Williams era um garagista. Então, eram os fabricantes apoiados por empresas que fabricavam peças, ou seja, pneu, combustível, freio. Então, assim, era basicamente isso nos anos 50, anos 60. A partir dos anos 70, a indústria do cigarro, tabaco, entrou muito pesadamente na Fórmula 1, principalmente a Marlboro, né? Você deve lembrar da McLaren, a Marlboro, a Ferrari teve a Marlboro muito tempo, então aí já nos anos 70 você teve isso. E aí começaram a surgir os garagistas a partir dos anos 60, por exemplo, a Williams, que existe até hoje, é um garagista, é um cara que decidiu criar uma equipe. Aí você teve a Tyrrell, você teve a própria Lotus, você teve a própria Brabham. Então eram garagistas que buscavam esse apoio normalmente era do cigarro, né? Evoluiu nos anos 60 o cigarro, anos 80 principalmente muito o mercado tabagista, e nos anos 70, nos anos 90, você já começa a ter umas leis proibitivas, e aí você vê muito o mercado de bebida, tá ali junto, que já competia, começando a crescer mais do que o mercado de cigarro, entendeu? Mas basicamente isso. O cigarro ele foi importante, entre aspas, para a evolução do esporte, né? Isso, exatamente. Porque ele investia pesado. Hoje você vê que o esporte está muito evoluído enquanto o piloto em geral, o piloto em si como um atleta, né? Sim, sim. Como eram os pilotos naquela época? Qual a diferença? Posso uma analogia assim? Analogia entre os dois. Porque assim, nos anos 50 e 60, eles eram pilotos entusiastas, mas não eram atletas. Então você viu o João Manuel Fangio foi um campeão com quase 50 anos de idade, ou até mais que isso, não me falha a minha Sério? lá nos anos 50. Aí você teve o Dan Granhill também, que era já um cara de mais certa idade, e outros pilotos, mas não tinha esse negócio do preparo físico. Vou dar um exemplo para você, o James Hunt foi campeão naquele ano que o Lauda se queimou. Sim, Ele era um acidente bizarro. Exatamente. Era um cara que bebia muito, fumava muito, nossa, bebia e fumava muito. Chegava numa corrida, praticamente tinha que lavar a cara e entrar no carro, porque ele era muito, muito boêmio, um piloto extremamente boêmio. Isso é contado no filme, né? No Rush, Do exatamente. Rush, Os isso. caras muito mulher. Gostou do Rush? Gostei, nossa, o filme maravilhoso, história do Lauda, aí sim a gente vê a mudança, né? O Hunt um cara mais boêmio, e o Lauda um cara mais focado, que sempre lutou muito, apesar de ter família rica, queria ser piloto de Fórmula 1, chegou a fazer empréstimo, quer dizer, ele prosperou com o próprio esforço dele mesmo, entendeu? Já é um cara muito focado. Se você for pensar a partir dos anos 80, com o Senna, principalmente ali, você já começa a ver pilotos que se focam no preparo físico. O Senna tinha no Cobra, aí você começa a ter uma evolução com o Schumacher, já com preparação física de academia. Os próprios motorhomes das pistas vinham com uma parte só de preparação física, academia, quer dizer, você já tinha um foco ali nos anos 90 na preparação física mais forte, por causa da força G, né, cara? Isso acaba pegando muito no cara, né? E hoje em dia você vê um cara totalmente focado em preparo físico, você vê as postagens das equipes no Instagram, o cara forçando o pescoço, testando o tronco,
Você já tem até marcas de esporte patrocinando, você vê a Adidas patrocina a Mercedes hoje. Verdade. Então já tem essa coisa da saúde também, né? Podemos chamar de atletas, né? Exato, sim, com certeza. Totalmente atletas. Jorge, como é que é? Vamos falar da era de ouro do Brasil. Começou ali com o Fittipaldi, Exato. né? Ele que começou a representar o Brasil na Fórmula 1. De uma forma mais expressiva. Mais agressiva, né? Depois veio Nelson Piquet, Senna e por aí vai. Parece que o Fittipaldi é da mesma época do Niki Lauda. Exatamente. Na verdade, o Fittipaldi era um pouco antes do Niki Lauda. Sim. Agora a gente pode fazer um adendo interessante. O Emerson começou a correr nos anos 70, né? Ele entrou em 70 na Fórmula 1. Antes dele a gente teve alguns pilotos. O que mais se destacou foi o Chico Landi. O Chico Landi chegou a dirigir, pilotar uma Ferrari, inclusive. Ele correu pela Ferrari, uma Ferrari emprestada pelo comendador nos anos 50. A gente teve um Istmo, não teve mais piloto no brasileiro. Aí começou com o Emerson, depois do Emerson, posso enumerar, pode ser o Emerson. Antes do próprio Piquet, que faleceu, um piloto de São Paulo que dá ao José Carlos Passe. Ele venceu uma corrida, venceu Interlagos em 75, hoje tá fazendo 50 anos, os restos dele estão enterrados em Interlagos. Ele teria sido um grande campeão, mas ele sofreu um acidente de avião, infelizmente ele morreu, um acidente de monomotor indo para uma fazenda, ele morreu. Dizem que foi uma das maiores perdas. Tem um livro, inclusive, que se chama José Carlos Passe, o quase campeão, o poderia ter sido campeão. Triste, né? Triste. Aí você tem um Piquet no final dos anos 70, um cara que veio de Brasília, filho de político, mas também um cara que perseverava muito no esporte, já jogava muito tênis. Inclusive eu li a biografia dele, é muito boa, um cara muito avesso ao holofote, mas era um cara muito centrado. Inclusive criou o aquecimento de pneu, ele criou uma série de inovações. Sim, famosa. Exatamente. E aí depois você tem o Senna, a gente pode depois discorrer um pouco mais para frente. Mas os pilares nessa época era Emerson, Piquet e depois o Ayrton, assim, os pilares dos anos 70 e 80. Sim, que difundiu mesmo o esporte no Brasil. Exatamente. Não sei se a gente pode falar isso, mas o Piquet tinha uma personalidade meio difícil, né? O Piquet era um cara muito difícil, porque o Piquet, que eu te falei, na biografia dele é interessantíssima, depois você pode colocar no crédito para ver, é muito legal, li essa biografia. Sim, a gente pode. Ele é um cara que, assim, o pai e a mãe não queriam que ele fosse piloto, o pai principalmente, o pai não queria que ele fosse tenista, ele era muito bom tenista, ele queria que ele se profissionalizasse, exatamente, ele era um excelente tenista, ele estudou nos Estados Unidos, ele se formou nos Estados Unidos, ele estudou mecânica lá, jogava tênis, e aí quando ele voltou para o Brasil, ele se decidiu que ele ia ser piloto. Aí ele foi para São Paulo era a meca onde se concentravam os grandes pilotos, ele foi trabalhar lá para uma empresa de motores, fazia serviço, chegou a trabalhar, fazer em Brasília. Teve uma prova, uma adenda interessante, em 72 teve uma prova, apresentação de Fórmula 1 aqui no Rio, e teve um pós depois, aliás, um em São Paulo, depois teve um em Brasília. Ele estava lá em Brasília como ajudante de mecânico no Carlos Reutemann, que depois viria a perder para ele um campeonato de Fórmula 1. Caramba, e em 72 o Fittipaldi já tinha sido campeão. Ele tinha sido campeão. Em 70, isso, ele venceu até a prova de 72, exatamente. Venceu a primeira prova no Brasil também, ele venceu 72, aí 72, 73 e 74, se não me engano, 74, 75 venceu o Passe. Em 87, né, os pequenos. Nelson Piquet, exatamente. Piquet venceu Jacarepaguá, se eu não me engano, foram 2 ou foram 3 vezes. Ele nunca venceu em São Paulo, mas no Rio ele venceu. O Senna chegou a ser vice com ele, chegou perto, que foi 86 e 87, cara, acho que foi isso. Se não me engano, foi isso. Fofoquinhos da Fórmula 1. Tinha uma rincha do Piquet e o Senna. Tinha. Essa rixa, na verdade, Gustavo, Como que surgiu essa rixa? ela tá muito concentrada porque o Piquet é um cara muito avesso ao holofote, né? Ele é extremamente avesso, ele não gostava de falar, de dar declaração. Tanto quando ele ganhou o primeiro campeonato, o Reginaldo perguntou pra ele, cara, qual é a sensação de ser campeão do mundo? Ele, cara, mesma coisa, amanhã eu vou cagar de novo, amanhã eu vou beber, eu vou comer, pra mim não muda nada. Ele é um cara muito avesso. Ele queria ganhar, no início ele queria ganhar campeonatos para depois ganhar dinheiro, tanto que ele saiu da Williams, que pagava muito pouco, menos, para ganhar na Lotus o triplo. Então assim, mas focar. O Senna já era um cara que ele, desde o início, ele sabia mexer as câmeras, ele sabia falar com as pessoas, ele era um cara muito desenrolado e um cara muito mais agradável. No paddock, as pessoas falam que ele era muito mais agradável. Isso incomodava um pouco o Piquet. Teve uma briga muito feia entre eles em 88, quando o Piquet tinha sido campeão em 87, ele falou, perguntaram na imprensa pro Senna, por que você tá aqui e o Piquet não tá aqui? Eu não tô aparecendo muito para deixar o tricampeão aparecer um pouco. Nossa. Aí o Piquet deu uma declaração
declaração muito infeliz dizendo que ele não que o Senna não queria aparecer porque não gostava de mulher. Isso é uma Sim, isso foi falado na época, coisa muito feia, foi pra justiça. falando até que foi recalque. Na verdade o Piquet teve que se retratar, dizer que na verdade quando ele dizia que o cara não gostava de mulher, que o cara que bebia, não gostava de beber muito, mas bebia, mas não gostava de cerveja. Quer dizer, deu uma misturada aqui, deu Deu uma engabelada, mas não colou, né? aquela coisa e pra sempre, nunca se falaram muito, até o acidente de 92 do Piquet em Indianápolis, quando ele fratura as pernas, o Senna recebe o pôster, todo mundo estava assinando para dar uma boa saúde para ele, né, uma boa sorte. Ele foi lá, olhou, riu, falou: "Pô, não vou deixar de participar", né, foi lá e escreveu também, entendeu. Ah, que legal. Mas nunca foram amigos, tanto que no enterro do Senna, o Piquet não foi, não fez questão. Posteriormente fez declarações muito ácidas a respeito do Senna, desnecessárias, mas é o gênio do cara, é da maneira como ele é. As pessoas falam que no íntimo ele é uma pessoa muito grata, muito agradável, mantém amigos até hoje nas fazendas que ele trabalha, nas empresas que ele trabalha, entendeu. Mas assim, ele pra mídia ele não era um cara assim, mais com o Reginaldo Leme ele era muito amigo. Sim, mas Galvão Bueno, essa galera entourage que quer fazer muita festinha, ele não fazia questão. Sim, não era um cara político, né? Não era um cara político. Eu vi entrevista do Piquet, cara, eu achei sensacional. Assim, desconstruiu tudo aquilo que eu tinha dele, né? Porque quando criança, né, sempre ouvindo falar que ele era um cara arrogante, pernóstico, e aí a gente vê as fofoquinhas da Fórmula 1, né? Exatamente. Deixa eu rir de falar, né? É bom de falar. Faz parte da história. Vai da também, né? história e você lê isso em livros, cara. Inclusive tem livros que livro do Senna, livro do Piquet, você tem essas citações mostrando tudo isso acontece, é bem como tinha o Senna com o Prost, né, essa briga do Senna. Não Prost, que a gente já falar, que segurou a alça do caixão do Senna, né? Exata isso. Ficaram amigos no último ano, o Senna, ficaram muito amigos. Depois eu vou contar alguns detalhes bem interessantes. Por que que eles se aproximaram, pra você entender um pouco, mas é legal. Sim. Aí entra no cenário o Ayrton Senna como um ídolo nacional, né? Ayrton Senna entra em cena, que levou o esporte às alturas, né? Exato. E foi um ídolo não só dos brasileiros, como outros pilotos, e até hoje ele é falado pelos pilotos, Exatamente. como o Hamilton, né? Exato. Fala dele até hoje, né? E reverencia ele, De uma forma incrível. incrível. O Senna, cara, ele é considerado assim, ele não tem muitos campeonatos, ele tem 3 campeonatos, né. Sim, mas não deu tempo, né? Exatamente. Nem tempo. Pelo curto espaço de 10 anos, Eu sou 36 anos, né? você pensar num cara que entrou numa equipe Toleman, que hoje, se a gente for comparar uma Toleman hoje, a gente pode dizer que uma Toleman seria uma espécie de seria uma Williams hoje em dia. Posso dizer que seria uma Williams. E ele, em Mônaco, chegou em segundo, embaixo de uma água, e aí chamou atenção, no final do ano passou para a Lotus, assinou um contrato com o Pouso, não era uma equipe ainda ponta, ele queria estar numa McLaren, ele queria estar numa Williams, mas ele conseguiu ficar numa Lotus durante 3 anos até 87. E aí foi o que você falou, realmente a Globo, aquela coisa da mídia, levantou ele lá fora na Inglaterra, ele morou na Inglaterra há muitos anos, as pessoas já sabiam que era o Senna na Inglaterra, as pessoas sabiam que ele era nos Estados Unidos, a Europa, os Estados Unidos menos, mas a Europa sabia muito bem quem ele era, e aí começou a se difundir aquela coisa. Aí, quer dizer, veio o Banco Nacional, um cara muito fiel, né, patrocínio que não pagava quase nada, e ele foi fiel até o dia que ele morreu, então tinha Sempre aquele bonezinho do Nacional, né? exatamente. A coisa da religiosidade, ele era muito cristão, ele era muito temente a Deus, entendeu? Ele Que legal. Jesus, entendeu? Ele falou isso em algumas declarações, que viu Jesus e as pessoas ficavam meio que avessas, pô, o cara misturar política, religião com esporte. Algumas pessoas não gostaram muito, mas ele é um cara muito espontâneo, né, cara? Não, eu não sei sensacional. O Ayrton Senna, para mim, realmente representou o Brasil. Cara, eu posso até estar falando besteira aqui, quiçá até mais do que o Pelé, em relação à simpatia como um ídolo, né? Exato. O Pelé era reconhecido, beleza, era um ídolo, mas em questão de simpatia, de ser um cara muito mais palatável. Sim, exatamente. Então eles seriam as referências, né? Sim, Eu trouxe para vocês hoje aqui o capacete muito bacana. bacana Mostra aqui pra câmera. Gostar. É o capacete do Diogo Moreira, né? Ele é um piloto de MotoGP. E em 2024 agora fez uma homenagem ao Senna, né? Atrás está até escrito aí atrás Always Ayrton. Você consegue ver a citação. Ele homenageando o Ayrton Senna. Quer dizer, não só pilotos de Fórmula 1, como pilotos de moto também, principalmente um brasileiro reverenciando. E esse rapaz está indo para a MotoGP ano que vem como a maior promessa do Brasil na categoria de moto. Como um cara importante, né?
no esporte que ele atravessa, transcende até o Mais de 30 anos a gente ainda vê citações dele, estações, às vezes série, filme, né? E assim, hoje em dia a Fórmula 1 TV, ela é aberta, então você consegue ter as provas, os vídeos, você procura lá no YouTube, você encontra várias coisas espetaculares, histórias dele, cara, que realmente aconteceram. Não, com certeza. Como ganhar a corrida sem freio, o cara ganhou uma corrida sem freio, tinha freio, parou a corrida, a última passou, o mecânico tá sem freio, o cara foi lá, meteu a mão no disco, o cara tá gelado, ele conseguia fazer coisas assim, não que outros não fizessem, mas ele era um cara muito, e assim, não Tinha um talento nato, né? Exato, E ele é um cara assim, ele não começou na Fórmula 1 muito novo. A família no início embarreirou muito, ele não queria. Ele corria de kart. Pra você ter mais, o Senna nasceu em 60. Ele começou a correr na Fórmula 1 em 84, ele tinha 24 anos. Com 24 anos, o Verstappen praticamente chegou um campeonato agora, entendeu? Era para ele ter começado em 78, 79, mas o pai, o seu Milton, não gostava, a mãe não aprovava, tinha uma empresa, o Senna vem de uma família, não é berço, milionário, mas tinha posse, tem dinheiro, classe média alta, de Santana, entendeu? Então, assim, foi muito reticente. Ele voltou, inclusive, depois para tocar a empresa, não conseguiu, voltou para a Inglaterra de novo para ser piloto, porque o que ele queria, não tinha jeito, era o talento natural dele. Então, E era um sonho dele, né? era um sonho dele para ser piloto, exatamente. Você vê que o cara foi tricampeão, né? Pô, e poderia ter sido muito mais. Muito mais, né? Aí, falando nisso, entra o Schumacher na jogada. Sim, sim. Porque foram contemporâneos ali, né? Exatamente. Teve o Prost, que foi o pior, ou foi o maior rival do O rival dele, sim. que é briga ferrenha ali entre os dois. Vamos falar primeiro do Alan Prost. Bom, Como é que era essa rivalidade? o Prost, assim, ele foi um grande talento nos anos 70, quando ele entrou nas categorias de velocidade. Foi para a Fórmula 1, rivalizou um pouco com o Piquet, mas ele sempre perdia do Piquet no início, porque era muito mais esperto, muito mais malandro, essa coisa de aquecer pneu, esquentar motor e tudo mais. E ele perdeu muitos campeonatos, ele só foi começar a ganhar campeonato quando ele saiu da Renault. Dizem as más línguas, porque ele cantava, tava tentando ter um caso. Fofoquinhas da Fórmula 1, pessoal. Parece que teve um caso com uma mulher de um diretor da Renault, por isso que ele saiu da Renault e foi para a McLaren. E ali na McLaren ele correu com o Lauda primeiro, ganhou o campeonato depois, e aí ficou como o grande piloto ali rivalizando com o Piquet. Quando o Senna chegou, ele não via o Senna como uma ameaça ainda, porque ele era ainda o piloto reinante. Mas o Joe Ramis, que é um diretor da McLaren, já dizia para ele, ó, e inclusive o Reginaldo, vai ter problema. Mas aí o Reginaldo dizia para ele, ó, problema vai ter o Prost com ele, porque esse cara não vai ser que nenhum outro piloto com quem ele já competiu, como foi o Stefan Johansson, que era obliterado por ele totalmente. Não, o Senna foi um cara que rivalizou logo no primeiro ano, em 88, já ganhou um campeonato em cima do Prost. Foi uma rivalidade muito grande em 89, aquela coisa da batida, né? Sim, Suzuka. Saíram do carro, ele foi desclassificado porque ele acabou pegando a chicane. Em 90 ele afundou o pé e levou o Prost lá para fora a mais de 200 por hora na Ferrari. Ele deveria largar, na verdade, não na posição que ele está largando, ele deveria largar pela parte de dentro. Aí a FIA decidiu que o pole position largava naquela posição, naquele ano. Ele não concordou, mas ele foi. Quando ele percebeu que o Prost estava passando ele fechou a porta, enfiou o pé e os dois foram para fora com tudo. Cara, Assim, dizem, né, da telemetria mostra lá na McLaren na época que ele não tirou o pé do acelerador, ele cravou até o carro se arrebentar. sim, eu vi falar. Ele não queria de jeito nenhum que o Prost ganhasse aquela corrida, entendeu? E ele foi campeão daquela maneira. É péssimo se não conteste ou não, ele é um grande campeão e ele já tinha sido sacaneado no ano anterior. Sim, Balestre francês, presidente da FIA, amigo do Prost, pessoal. Então essa coisa toda foi muito rivalizada no ano seguinte, entendeu? vários fãs de Fórmula 1 que surgiram a partir dessa época. Exato, sim. Pela essa rivalidade. Essa rivalidade foi saudável para o esporte, né? Foi assim, o Prost ele era muito incomodado, para ele era muito pior. Até muita gente na França gostava mais do Senna do que o próprio Prost, Que engraçado. era francês, né? É francês, exatamente. É. Aí você quer pensar um pouco nessa coisa que você falou da evolução. Depois do Prost, quando o Senna seguiu e o Prost meio que saiu da Ferrari, pegou lá um ano sabático, ele teve uma rivalidade com o Mansell um pouco, né? Ele já tinha uma rivalidade com o Mansell fantástica, porque o Mansell era o azarão, era o leão que nunca era campeão. O leão que estava lá quase 10 anos e não ganhava um campeonato. Perdeu para o Piquet várias vezes, perdeu para o Prost, perdeu para o Senna, mas em 92 a gente teve aquela Williams que era de outro planeta. Era um carro que tinha suspensão ativa, independente, sem mola, era gás, e ela lia o chão da pista antes de chegar. Então era um negócio que o Senna falou, esse carro é um carro de outro planeta, eu guio de graça para vocês em 93. Ele chegou a falar isso, eu guio de graça. Mas aí não tinha como, tinha contrato da Renault, que era francesa, o Prost voltou, o Mansell tinha sido campeão em 92, o Prost assumiu o carro em 93, logicamente, foi campeão,
E aí, mais um ano dessa rivalidade, o Senna conseguiu finalmente incorrer em 94, mas infelizmente a FIA cortou todas as ajudas aerodinâmicas e eletrônicas, ou seja, não tinha mais controle de tração, não tinha mais direção hidráulica, não tinha mais ABS, não tinha mais suspensão ativa Ou seja, cortaram os superpoderes. todos os superpoderes do carro. E o Senna no primeiro teste, quando ele terminou, ele falou para um repórter lá de São Paulo, lá fora, ele falou: pô, logo no meu ano os caras fodem com a porra do meu carro. Verdade, isso é verdade. Cara, o Jorge, tu é sensacional, cara. Que enciclopédia. Que enciclopédia. Cara, vamos falar da entrada, assim, antes da morte do Senna, aí teve a entrada do Schumacher, o alemãozinho ali raivoso. Muito raivoso, inclusive, a história interessante, que a gente tem que discorrer, a gente vai discorrer. O Schumacher, ele veio de provas de protótipo. Ele corria na Alemanha pela Mercedes, por provas de protótipo. Teste. Não, corria mesmo. Ah, tá. Aqueles carros que a gente chama de WEC hoje, que são aqueles carros de protótipo fechado. Entendi. Ele saiu de lá e aí o empresário dele era muito amigo do, não sei de quem na Fórmula 1, que colocou ele na Jordan, dizendo que ele conhecia muito, ele sacava muito de pista, ele conhecia inclusive, a primeira pista era Spa-Francorchamps, na qual ele nunca tinha andado, mas ele conseguiu classificar a Jordan em 7º. Na corrida, infelizmente, o câmbio quebrou e ele acabou não completando. Na corrida seguinte, o Briatore da Benetton já foi lá e pegou ele, porque o contrato que ele amarrou com a Jordan era muito mal feito, estava mal feito, tinha uma brecha, ele já foi correndo na Benetton já em 91. 91, já naquele ano ele já correu em 91. Ele correu bem a temporada inteira, o companheiro dele era o Piquet, o pessoal que não se lembra, era o Piquet em 91 ainda. Em 92 o Piquet sai, entra o Patrese, e aí a gente vê um cara diferente surgindo realmente, mesmo com aquela Williams de outro planeta e a McLaren lutando, a Benetton conseguiu se aproveitar de muita coisa, e no final do ano o Mansell foi campeão com o Patrese em segundo, o Schumacher em terceiro e o Senna em quarto. O Senna perdeu aquele campeonato, em posição de campeonato, perdeu por poucos pontos, porque o Senna é aquela coisa, Gustavo, ele não aceitava perder. Para ele, o segundo lugar é o primeiro dos últimos, cara. Ele não aceitava. Você vê ao longo da carreira dele, se ele não tiver ganhando, ele força o carro, força até estourar. Ele não conseguia, entendeu? Era muito difícil, era muito competitivo, né? Era um cara muito competitivo, extremamente competitivo. Diziam até que nem entre a família, até um jogo de dominó, dama, carta, qualquer coisa, ele é extremamente competitivo, entendeu? E aí o Schumacher surge, né? O Senna sai de cena, infelizmente, né? O contrato que o Senna tinha para a Ferrari em 97, não sei se você sabe disso, era um contrato que tinha sido feito por Senna. Não lembro disso. Exatamente. Então, o contrato que fizeram, aliás, em 96 para o Schumacher, era o contrato do Senna. O Senna ia correr pela Williams até 95 e ia assinar com a Ferrari em 96. Só que com a morte do Senna e a Ferrari querendo um piloto de ponta, trouxeram o Schumacher a milhões, assim. A Ferrari ofereceu, a McLaren ofereceu muito dinheiro à equipe reinante, mas ele preferiu topar o projeto da Ferrari. Ficou ali vice 96, 97, 98, 99, só para estourar em 2000. E aí sim, a equipe perfeita, com os mecânicos e os diretores da Benetton, ele trouxe caras de fora para a Itália, porque a Itália não aceitava muito isso. Até hoje não aceita muito corpo técnico que não seja italiano, mas ele trouxe Ross Brown, ele trouxe aquele baixinho francês, eu me esqueci o nome dele agora, o Jean Todt. E aí a Ferrari foi campeã com ele de 2000 a 2004, foram mais 5 campeonatos fora os dois. Foi pentacampeão seguido, né? Exatamente. Sim. Teve um ano, inclusive, que ele fez pódio em todas as corridas. Em 2002, ele fez pódio em todas. Imagina isso, né? Olha isso, cara. Não tem, é impensável, né? E se o cara já tem o ego inflado, ficou mais ainda, né? Mais ainda. Era muito competitivo. O Rubinho foi companheiro dele, a gente viu o que passou ali, mas foi interessante. Vamos falar do Rubinho e do Massa depois. Tá bom. Vou voltar só um pouquinho. Aí tem um ano fatídico, que foi em 1994, um pouco antes da Copa, que foi a morte do nosso ídolo Ayrton Senna. Exatamente, então. Isso foi uma perda para o esporte, assim, irreparável. Né? Exatamente, Gustavo. Aí eu tenho que fazer alguns adendos para você poder entender e o público também entender, porque isso, a gente vai aprendendo e lendo isso nos livros e nos podcasts, né? Com pessoas que me entendem até mais do que eu. Na verdade, aquele carro, ele foi desenhado... A Williams. Aquela Williams. Ela foi desenhada para o Prost em 91. Aliás, desculpa, para o Mansell em 91. Era um carro muito agressivo. O Mansell tem uma característica de ser um cara que ele acelera muito, pisa muito em cima da hora, então era um carro muito agressivo. O Prost, quando foi campeão em 93, ele relata para o Senna depois de 94 que aquele carro ele tinha sido desenhado muito para o inglês. E as modificações para o Prost o Prost foi campeão porque o carro tinha muita eletrônica. Então ele foi campeão, o Senna foi vice. Mas porque o carro tinha muita eletrônica.
E o Senna percebeu muito isso. E outra coisa, eram carros que não tinham muita proteção no pescoço, os carros eram muito baixos. Então o capacete do cara ficava totalmente fora. Qualquer coisa de um acidente foi o que aconteceu com o Senna. As pessoas falam muito hoje em dia, pô, o Senna morreu porque uma barra entrou na cabeça dele. Como que foi isso? E não foi só isso. Na verdade, o acidente, a barra de direção quebrou, a suspensão realmente veio de frente, mas depois se constatou que, na verdade, quando ele bateu no muro, essa base do pescoço, o capacete pela lateral estava todo quebrado. Então ele teve uma luxação, ele quebrou toda essa área aqui. Além da perfuração, A perfuração no crânio, teve essa essa severa, ele quebrou aqui a parte do pescoço, entendeu? Então foi, calma, talvez. talvez, pode ser assim, o pessoal pode procurar na internet e vai entender. Mas foi um acidente assim, tanto que no muro mostra o capacete quebrando até a frente, você vê cores amarelas assim até a ponta, entendeu? Então assim, Foi triste demais. Eu era muito criança, mas eu lembro disso que, cara, eu vou te falar, assim, foi muito, né? Foi forte, foi né? forte. Ao vivo a gente vê Foi ao o cara vivo. correr num ângulo de 70. Se ele tivesse batido pegando a lateral do muro, mano, ele bateu a 70 graus. Então quando ele bate, ele vai assim direto, já joga ele contra o muro naquela hora que ele Foi Imola, né? Foi Imola, exatamente. Uma pista que ele inclusive já tinha ganho e tudo mais. Mas aí as forças, é que eu te falei, cara, era um motor muito potente para um carro que não tinha nenhuma ajuda. Assim, eles mudaram a regra de uma maneira muito repentina. Eles queriam mudar em 90, não sei se você sabe, mas em 93 eles queriam mudar na metade do ano. As equipes falaram não. Se fizer isso, a gente para de correr. Aí dá, não, então vamos mudar então para 94. Então, mas foi muito abrupto, porque antes mesmo do acidente do Senna, 3 ou 4 pilotos já tinham se acidentado muito forte e não estavam correndo. O pai do Max Verstappen, o Jos Verstappen, já se acidentou pela Benetton treinando. Teve mais um piloto na Ferrari, quer dizer, já estavam tendo acidentes, um prelúdio do que ia acontecer. Inclusive o Rubinho, você sabe, que naquela corrida, 2 dias antes, ele bateu com a roda, decolou, né? Quase morreu também. Milagre, bateu, voltou, né? O Ratzenberger morreu um dia antes. Morreu. Quando ele saiu, Um dia antes. a asa saiu, ele perdeu com o carro. Você perde a asa traseira, o carro tende a decolar. Então o carro decolou, ele foi que nem O Senna até sentiu a morte dele. sentiu. E logo depois seria ele. É. Você vê com a ironia do destino. Né? E tava com a bandeira da Áustria dentro do carro para homenagear ele se caso ganhasse a corrida, entendeu? Tava lá guardado. O Lauda deu para ele a bandeira para homenagear o Ratzenberger no pódio se ele vencesse, entendeu? Então, Foi a história da Fórmula 1. é a história da Fórmula 1, exatamente. Aí morreu, Schumacher entrou em cena Exatamente. como o protagonista agora da Fórmula 1, né? E teve pessoas que continuaram seguindo a Fórmula 1, tem outras que não, que só seguiam por causa do Senna. Teve isso também, né? Teve, cara. Infelizmente, no nosso país do Brasil, as pessoas são assim, né? Até hoje, eu escuto isso até hoje. Você gosta. Eu gostava de Fórmula 1 na época do Senna. Uma coisa que assim não faz sentido. Porque não, Você, na verdade, não gostava do esporte. não gostava disso. Exatamente, não gostava do esporte. Se gostasse do esporte, cara, jamais faria isso. Eu acompanho, assim, por conta das equipes, da história, dos pilotos, o próprio Christian, o Rubinho, que estavam ali segurando aquela onda toda. O Christian depois saiu, mas o Rubinho ficou anos, tanto que é o piloto mais longevo, que mais participou ininterruptamente de Fórmula 1. Foram 19 anos participando da categoria sem parar. Teve o Kimi Raikkonen, você teve o Alonso agora, mas esses caras pararam e voltaram. O Rubinho não, ficou 19 anos direto, entendeu? Sim. Aí que tá aí, assim, o Rubinho, na minha opinião, não sei você, as pessoas fazem piada, mas é um cara muito injustiçado. Sim. Vamos falar do Rubinho, então. Porque também contemporâneo do Schumacher, né? Era da mesma equipe. E por que as pessoas julgam, eu acho? Galvão narrando na TV Globo para milhares de pessoas, milhões de pessoas. E Rubinho deixando o Schumacher passar, entendeu? E todo aquele cenário de não esportivo, né, vamos dizer assim, ele tem que carregar, deixando um companheiro de equipe passar, mesmo puto, na politicagem ele teve que deixar, entendeu? Então eu acho que foi julgado muito por isso, né? Foi, infelizmente, Gustavo, porque Rubinho, vai, Rubinho, vai, Rubinho, vai, Rubinho. Não, Rubinho, né? Não teve hoje sim, o famoso hoje sim, hoje não. Hoje não. Era um contrato, né? Infelizmente, ele preferiu seguir o contrato. Ele durante 5, 6 voltas, ele tem a telemetria dos diretores dizendo para ele, cara, pense na sua carreira, em decorrência da atitude que você vai tomar, entendeu? Um ano antes, ele deixou o Schumacher chegar em segundo ou terceiro, se eu não me engano, e eles prometeram que no ano seguinte isso não iria acontecer, mas infelizmente
Ele acabou se condicionando isso em 2000, ele ainda ficou em 2003, 2004. Ele tinha a opção de fazer em 2005 ainda na Ferrari, mas aí ele conta que viu outras coisas ali dentro que deixaram ele totalmente desagradável. Imagina. E ele foi para a Honda, ele fala assim, vários podcasts só da. A partir de 2005 ele foi embora. Alguns mecânicos vieram questionar ele, falou, cara, já deu para mim, tá ótimo, o Felipe tá chegando, o Felipe é o próximo piloto, deixou. Foi para a Honda, ainda fez uma carreira bonita na Honda, na BAR, na Williams. Ele teve essa história, e eu considero particularmente, depois do Senna, do Piquet e do Emerson, o Rubinho como o quarto maior piloto de Fórmula 1. Foi um puta piloto, né, Jorge? Porque o cara tava sempre lá. E Tanto é que ele deixava o Schumacher passar, Exatamente. porque ele tava lá na frente, né? E aconteceu isso. E virou um meme, né? Virou um meme nacional, né? Cara. É uma coisa que você gostar. A tartaruga do Brasil, mas não é, cara. O cara tem seu valor O seu valor. e muito valor. Muito, com certeza. Não é não? Mas é um cara muito valoroso, muito admirado. Tanto que no Top Gear em inglês, é um programa em inglês, que tem o Stig, que é um piloto disfarçado. Os pilotos de Fórmula 1 lutavam contra esse cara, disputavam com ele num carro que a gente chama de carro standard, né? Sim. E aí, na vez do Rubinho, ele foi lá e simplesmente foi o único que tinha lá. Foi o primeiro que desbancou o cara. O cara olhou. Parece, Mas ele era muito bom, e já correndo pela Williams, tem um programa maravilhoso. Inclusive, para quem quiser olhar no YouTube, Top Gear, Ayrton Senna, eles fazem um documentário sobre Senna que é sensacional, cara. muito bom, cara. Isso é porque é aqueles caras ingleses raiz, né? O cara fala assim, não, meu filho me perguntou quem foi o Senna. Aí os caras perguntam tudo. No final, o host, o apresentador principal, que agora não lembro o nome dele, sempre gostou muito do Villeneuve. Ele falou assim, a diferença... Esse cara foi sensacional. Ele falou assim, a diferença entre o Senna e o Villeneuve. Gilles Villeneuve foi o cara dos anos 70 que morreu nos anos 80. Ele nunca ganhou pela Ferrari campeonato, mas é considerado um dos maiores pilotos da Ferrari. Tem nome de rua lá, tem homenagem. A pista do Canadá é Gilles Villeneuve, né? Cara emblemático. Emblemático. O maior piloto do Canadá. Eles consideram até mais que o filho dele foi campeão. O Jacques foi campeão nos anos 90. Ele dizia assim, o Gilles era um cara intenso em grandes momentos. O Senna era intenso em todos os momentos, cara. Isso é um negócio, quando você escuta o cara falar, você até arrepia. Você vai falar, cara, você arrepia. É o Jeremy Clarkson, o nome dele é Jeremy Clarkson, é um jornalista inglês. Ele fala isso, cara, você arrepia, você fala, meu Deus, porque o cara viu, pô, realmente, ele falou com o Martin Blundell, ele falou com vários companheiros Ele vivenciou tudo ali. meu irmão, esse cara, pegaram as fitas antigas, ele era, o Senna era sensacional, não tem o que falar do Senna, cara. Tem que falar do Senna, cara. Eu vou falar o quê do Senna? Eu sou fã totalmente declarado. Eu sou fãzaço do Senna, cara. Como desportista, como pessoa, né? né? O cara é demais, o cara é um gentleman, né? Exatamente. E aí chega o momento eu tô falando muito do Brasil, né? Que a gente é brasileiro, lógico. Aí entrou o Massa na jogada. Felipe. O Felipe Massa, ele é um bom piloto, Sim. mas você acha que ele tá no mesmo patamar dessa galera aí, tipo o Rubinho, Senna, ou ele tá muito abaixo? Não, ele tá no mesmo patamar, É mesmo? Gustavo, considero assim, porque o Felipe, ele veio nessa era pós-Rubinho, ali entre anos 90 e 2000, veio das categorias europeias também, foi para a Itália muito cedo, foi disputar muito cedo aí outras provas, estava com outros pilotos famosos, mas ele foi o que mais despontou, chamou a atenção na Fórmula 1 logo cedo, no início dos anos 2000, foi correr na Sauber, ficou um ano na Sauber, depois ficou um ano fora sem correr, mas já assinando com a Ferrari já antevia que ele seria um piloto de futuro, estava meio que no início da academia da Ferrari, e depois ele foi história, né? Saiu o Rubinho, ficou com o Schumacher meio que abraçou ele para ser o sucessor natural. São amigos, né? Eram amigos até Até o acidente, lógico. assim, o Schumacher tinha uma consideração, inclusive tem um episódio interessante em que o Felipe, quando era pequeno, o pai dele levou ele em Angra, eu não sei bem que local, e o Senna estava saindo de um barco, ele pequeno foi pedir um autógrafo, o Senna não deu autógrafo, na hora estava com outra pessoa, ele conta isso num podcast e sai, assim, e aí ele ficou ali meio que, pô, chateado, por pena que não me deu autógrafo, e uma vez estava o Schumacher e ele num evento, alguma coisa assim, uma criança na janela batendo pro Schumacher, o Schumacher não quis abrir, e aí o Felipe falou para ele, o Michael, dá o autógrafo para esse rapaz, e contou a história do que ele teve com o Senna. O Schumacher na hora desceu o vidro, assinou, entregou pro garoto, deu um boné, assinar tudo mais, para você ver a força que o Senna, até nessa influência, ele Até na influência, sempre com o próprio Schumacher, né? Que mesmo que aquela rivalidade, o Schumacher reconhecia que o Senna era um... não tinha como reconhecer, né? Exatamente. E aí o Massa realmente foi um puta piloto, Puta piloto. mas contemporâneo também do Hamilton, né? Isso, com certeza. Tem até aquela
O dia que o Hamilton ganhou, assim, o Massa também é bem próximo dele, né? Foi que ano mesmo? Foi em 2007. Sete. Em 2007, que o Felipe foi campeão do mundo por 30 segundos, cara. Ouvi na segunda, né, Quando o cara? Timo Glock estava atrás do Hamilton, estava com pneu normal, não era de chuva, ele perdeu o controle, saiu, o Hamilton passou ele, venceu, e ficou aquela coisa, né, 30 segundos, e aí hoje em dia a gente tem esse processo na FIA, no qual ele pede, porque o Nelsinho bateu o carro, forçou, ele perdeu o campeonato, ele não quer tirar o título do Hamilton, mas ele quer ser reconhecido também como campeão. Me conta melhor essa história, porque tá uma história meio confusa. Tá na justiça, né? Tá lá a justiça, tá na FIA até hoje, tá rolando agora na FIA com o advogado, ele pede um ressarcimento de milhões. Já vi falar que vão pagar uma grana É, muito grande ao Massa isso. e, assim, o Hamilton não tem culpa de nada. Não, o Hamilton é totalmente isento disso. A Porque se questão. pronunciou contra. Não, nunca se pronunciou, nem ele, nem o próprio Nelsinho. Você vê que hoje o Nelsinho, o pai dele, também não se pronunciam, mas sabe, aconteceu, hoje em dia é sabido, né? Que o que acontece? Essa própria equipe, né? Que eu estou usando a camiseta, Essa camisa, por sinal, muito bonita. eles precisam ganhar uma prova para poder dar uma satisfação para a empresa, né, para os patrocinadores. Qual foi a tática? A gente precisa de um safety car. Você vai abastecer mais cedo. O Alonso disse que não sabia, mas ele sabia. Você vai abastecer um pouco mais cedo, mas e aí, como é? Eu vou voltar a abastecer, trocar pneu cedo, que a gente deixa que o resto é com a gente. E aí convenceram o Nelson a bater. Ele já tinha treinado uma vez, as cenas mostram durante algumas voltas de apresentação de treino, ele forçando aquela manobra, mas não batendo, até o momento que ele bate. Aí quando entra o safety car, o Alonso assume a primeira colocação até o final e ganha a corrida, entendeu? Aí passa um ano, o Piquet Júnior ia ser demitido pelo Briatore, o pai dele ameaça, o Piquet ameaça, vou contar para a imprensa, demitiu, contou para a imprensa, e aí Entendi. história, né? A história, né? Ficou pra história, né? Ficou pra história. Cara, vou voltar um pouquinho antes e falar do acidente de Schumacher. Então, faço. Você acha que o Schumacher poderia ser mais vezes campeão se não houvesse o acidente? Você já estava aposentado? Não. Já estava. Ele não é que ele estava aposentado, Ele estava ali meio que tirando o pé do tirando o pé freio. do freio. O que acontece? O Schumacher começa em 91 e vai até 2005. Então são 15 anos correndo. Ele para porque assim, a Ferrari já não estava sendo tão competitiva e estava começando a colocar, impor algumas condições que ele já não estava aceitando muito. Ele saiu, estava muito rico, né? O cara queria aproveitar a vida dele, foi correr de moto, caiu de moto algumas vezes, tomou uns tombaços de moto, quer dizer, quis se arriscar na moto. Aí voltou para um projeto novo da Mercedes, né? A Mercedes comprou aquela equipe lá do Rubinho, lá, que ele correu lá, a Brown GP, desenvolvendo um carro novo junto com o filho do Rosberg. Ele voltou numa proposta de desenvolver o carro, mas já não era mais o mesmo piloto, não estava num carro super competitivo, mas também já estava cansado. Então, assim, ele queria aproveitar a vida dele, estava com o filho dele, um amigo do filho, esquiando no quintal de casa na Suíça. E aí parece que um rapaz se acidentou lá na frente, ele quis pegar uma trilha não usual para chegar mais rápido, Para para ajudar ajudar, e aí ele acabou pegando uma pedra, desequilibrou, e nessa ele estava com uma GoPro na frente do capacete de proteção. Quando ele bateu nessa pedra, a a GoPro GoPro fundou no. fundou o crânio dele. Nossa, O que eu tenho notícia é o seguinte: se vocês forem nos canais hoje, né, existe uma notícia em que ele está fazendo uns tratamentos de célula tronco, ele tá respondendo bem esse tratamento. sim. Isso Isso é em estado vegetativo ainda. assim, ele tá parado, mas ele já diz que ele movimenta os olhos, e diz que já teve uma evolução de consciência. Ah, que legal, cara. A imprensa alemã e a família preservam muito isso. Sim, não tem quase notícia de nada. Teve um enfermeiro há um tempo atrás que tentou ameaçar, chantagear, o cara foi preso, tipo assim, Cara, nem aceitaram nada, não gostam. ajudava. Exatamente. Eu sei que o Massa foi lá visitá-lo. Sim, o Massa, o Briatore, o Jean Todt, mas todos eles, se você for acompanhar nas entrevistas, ninguém Fala nisso. fala como ele tá. O Rubinho, ele perguntou, mas a família preferiu preservar. Eu acho que não Porque tem aquela confiança que você tem sim. como o Não Massa. é um amigo, gente. Não é super amigos, entendeu? Tanto que quando ele se acidenta, o Rubinho está em Aspen, junto com a família dele, soube da notícia. Ele tinha postado no Instagram uma foto que ele estava em Aspen com a família. As pessoas começaram a chincalhar ele, ele não entendeu nada. Depois é que ele foi ver que o Schumacher tinha sido acidentado. Ele falou: eu não sabia, naquele momento tirei essa foto, mas não sabia que do outro lado do mundo ele tinha se acidentado. Aí de uma oração estava ele, os dois filhos, a esposa, e aí um filho dele pergunta: pai, por que você vai
pedir, orar por esse cara que tanto Esse caso é um famoso. e aí o Rubinho, na altura da sabedoria, na grandeza da sabedoria dele, fala: "Filho, eu não vou querer, eu não vou pedir o mal de ninguém só porque eu e ele passamos situações na Fórmula 1 que estão no passado, entendeu? Eu não quero, não vou pedir o mal, nunca vou querer o mal dele", Com entendeu? certeza. Ele só é filho, né? E os filhos são muito maduros, cara. O filho dele, inclusive, vai correr agora na Fórmula 3 ano que vem. Que legal. Vai correr na Fórmula. O outro não, prefiro não correr tanto, mas um foi pra Fórmula 3. As notícias que a gente tem é que ele teve o lance da célula tronco, Exatamente. Tá. tá respondendo alguma coisa ainda muito embrionária. Ele anda... O documentário do Netflix, o filho dele e a esposa, principalmente o filho, dão a entender que ele está presente, ele vê e compreende, mas de uma forma diferente, ou seja, provavelmente ele não fala, ele não se movimenta muito, né? Inclusive ele vive numa ilha na Espanha, uma coisa bem isolada, bem isolada. Ele não mora em nenhuma capital, é uma daquelas ilhas da Espanha, um local que é uma vila, ele está ali num local bem isolado, entendeu? Ninguém tem acesso a ele, e aí ele vai para os hospitais fazer os tratamentos e volta. É bem preservado a vida dele. Tem que ser, né, cara? Tem que ser, né? Uma pessoa muito focada, é um cara muito focado. Eu achei até, inclusive, faço um paralelo que ele seguia muito o que o Senna fazia, ele queria seguir muitos passos do Senna. Ele tinha uma maneira diferente de conduzir o carro e ter algumas atitudes, mas ele era um bom piloto, eu coloco ele as 3 armas de pilotos com certeza. Com certeza eu coloco. Jorge, você falou aqui de série, e é muito importante a gente salientar as séries. Como estão agora no Prado Nerd, o Prado Cast dentro do Prado Nerd, e Fórmula 1 é cultura pop. Com certeza. Por isso que a gente está inaugurando aqui o nosso quadro, nosso primeiro podcast do Prado Nerd, né? Com essa junção, né? Essa fusão. As séries, quais são os filmes que mais representaram a Fórmula 1? O que você acha? Rush, Olha, Rush é um filme muito bacana do Niki Lauda, Nick Lauda. Além desses, o Fórmula 1 recentemente com Brad Pitt. com Brad Pitt também é bacana. Gostou do filme? É uma coisa mais comercial, né? Nos anos 90, nos anos 2000, teve o filme do Stallone, que ele era um piloto também, mas era mais tanto para ir. Tem o filme, procura. E tem muito esse ensejo, a coisa do piloto mais velho ajudando o mais novo. Exatamente. Eles parece que pegaram o filme do Stallone e passaram para agora com o do Brad Pitt, com esse rapaz, colocando o piloto velho, fazendo referências ao Senna também. Esse filme faz cenas. Esse filme, se você for procurar na internet, ele faz referências diretas. Tem uma cena em que um cara tá segurando um livro do Senna, entendeu? Porque era anos 2000, era 2001, 2000, então era muito próximo da morte. Então foi um caso e foi baseado em fato. Quase fato. Só que ele se passa no ambiente da Fórmula Indy, não da Fórmula 1. Esse já é da Fórmula 1, entendeu? Esse da Fórmula 1. O Rush aí da história. E tem um filme do Steve McQueen, muito antigo, dos anos 60, que faz referência à Fórmula 1 muito bacana, que é aquela coisa mais antiga mesmo, dos carros com o Santo Antônio, as baratinhas, não sei o quê. É muito legal, é um filme mais antigo. O pessoal que gostar, procura na internet, é um filme do Steve McQueen. Pô, legal sua recomendação. É muito bom, é histórico, é tudo feito, os cartazes são feitos à mão, aquela coisa. Como era realmente? Como era realmente aquela coisa raiz, a câmera você conhece melhor do que eu, essas câmeras Betamax, presas, o cara segura em cima do carro filmando, entendeu? Sim. Quer dizer, não é como hoje em dia que tem aquelas câmeras pequenas, tipo Top Gun. Pô, hoje tem drones fazendo isso, né? Então era uma coisa mais. Esse filme é muito legal. E esses que você falou, realmente a Fórmula 1 agora, já com a Liberty Media, essa coisa de transformar a Fórmula 1 nos Estados Unidos, o papel. O que eles querem muito é que nos Estados Nos Estados Unidos, me parece, fala melhor, você vai falar melhor que eu, que a Fórmula 1 não é um esporte em relação ao automobilismo mais cultuado que a Fórmula Indy. exatamente, porque A Fórmula Indy ela é muito mais... é muito mais cultuada, porque, por exemplo, a Fórmula Indy, a Indianapolis 500, só para você ter uma ideia, ela começou em 1911. E é longa essa... São 500 milhas. Você imaginou, 1911, a gente está em 25, parou na guerra, algumas provas não aconteceram na guerra, mas tem mais de 100 provas, e o cara ganhou um troféu enorme, bebe o leite, e era $1 milhão, hoje em dia acho que são $3 milhões, e até do brasileiro, Emerson, Hélio Castro Neves, Gil de Ferran, aquele narigudo, esqueci o nome dele, que hoje em dia é o chefe da McLaren, Tony Kanaan. Tony, esqueci de você. Tony Kanaan ganhou. Manda um abraço pra ele, João. Tony, um abraço pra você. Inclusive o Tony entrou na Fórmula 1 por conta do Piquet.
Com a ajuda do Piquet e com a ajuda do Senna. Depois o pessoal procurar na internet um podcast Tony Kanaan. Ele entrou, foi ajudado muito pelo Piquet no início, e o Senna também ajudou ele bastante. Foi um grande talento ali, que em vez de optar por correr como o Barrichello e o Christian na Fórmula 1, ele optou por ir para as categorias dos Estados Unidos. A Fórmula 1 fez uma carreira lá, se aposentou há pouco tempo, hoje em dia ele é diretor técnico da McLaren na Fórmula 1. Agora falando de série, fizeram uma série agora do Senna que foi mal falada, tá? Sério? Porque, não, eu não vi. Por que eu não vi lá? Pô, cara, aí fofoquinhas da Fórmula 1. Tinha a Galisteu, né, que era a namorada dele na época. Pô, tiraram a Galisteu do circuito. Do ensejo, né? Não seja. Como se fosse uma garota da noite, né? É, Gustavo, isso acontece porque a família do Ayrton nunca aceitou muito a Galisteu. Nunca sei, o lance da Xuxa ali, né? Assim, os irmãos não tinham tanto problema assim, acredito eu. Mas principalmente a mãe nunca aceitou. A mãe ainda é viva até hoje. O pai dele faleceu há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, uns 90 e poucos anos. Também a gente seguindo essa linha das fofoquinhas da Fórmula 1. No dia do acidente do Ayrton, conta-se a história que o irmão dele, o Leonardo Senna, levou um dossiê para ele e uma fita cassete, na qual a Adriane estava conversando com o ex-namorado. Estava tendo contato com o ex-namorado, e o Ayrton estava muito aborrecido com isso. Tanto que, antes da corrida, ele disse para ela, ele liga, conversa com ela, diz para ela que quando ele voltasse, acabasse que ele ia voltar para eles conversarem. Então a gente não sabe o que poderia ter desenrolado, entendeu? Não sei. Do jeito que o Ayrton eu não sei se ele seguiria muito com a Adriane. É uma coisa, pô, imagina, não sei. Pô, posso estar também criando uma hipótese que não, de repente iria assim com ela, mas eu acho que não. Eu acredito que não. O Ayrton, ele era um cara muito de confiança. Quando a confiança era quebrada, e você vê um exemplo, o Reginaldo Leme, ele deixou de falar com o Reginaldo Leme em 90, 91, 92. Só foi falar com o Reginaldo em 93, por conta de fofoquinha interna. No livro do Reginaldo ele conta essa história interna de pessoas que estavam fazendo a cabeça do Ayrton contra o Reginaldo. E aí, durante uma entrevista em 90, quando ele puxa o microfone para entrevistar o Ayrton fala: você eu não falo. Só pra gente terminar aqui, a série que eu achei que a Galisteu fez parte da história, principalmente no final ali, que aí todo mundo conheceu a Galisteu ali no velório dele. Ela foi colocada de escanteio como Escanteio, uma convidada, não principal, colocaram a Xuxa no lugar ali, né? Então é chamada série Chapa Branca, né? Da família. É da família. Da família e fim de papo, então é uma série que eu não vou ver, né? Certo. Tô defendendo aqui Galisteu, né? Mas assim, faz parte da história. É bonito, se você for assistir, é legal, porque assim, as réplicas dos carros ficaram muito bem feitas. Bem feito, Foi feito, inclusive, por uma empresa na Argentina, os argentinos que fazem réplicas perfeitas. Que legal, cara. É muito legal, depois procura ver, eles que fizeram as réplicas dos carros todos, do Senna e dos outros pilotos. Então você vê, inclusive, os patrocínios, Marlboro, Cigal, tá no capa aparece, não tem negócio de, não vamos mostrar. Mostra tudo, por isso que ela é bem bacana, entendeu? Legal, tirando essa parte aí. Essa parte, ela é muito legal, muito bacana. Legal. Vamos falar do Reginaldo Leme? Vamos. Porque, pô, esse cara, ele tá, me parece que há 52 ou 51 anos cobrindo a Fórmula 1, e ele recebeu um título honorário. Na verdade não é tudo não, ele recebeu um passe vitalício. Ele pode ir em qualquer prova da Fórmula 1, em qualquer lugar do mundo que ele aparece com ela, ele tem acesso ao kit. Cara, que legal, conta aí isso. Então, na verdade, assim, tanto ele quanto, se eu não me engano, o Keith Sutton. O Keith Sutton é um jornalista inglês, também cobre Fórmula 1 desde os anos 70, já tinha recebido. E aí ele meio que, o Stefano Domenicali hoje é o principal manager da Fórmula 1. Ele estava meio que cobrando dele assim, poxa, eu já tinha recebido do Bernie Eccleston um anel de rubi e ouro por mais de 500 GPs. Ele, o Galvão Bueno também recebeu. Mas ele ainda mais tempo de Fórmula 1, e agora há pouco tempo atrás recebeu isso. Porque assim, o Reginaldo, cara, ele é um cara que tá desde os anos 70, ele cobre. Eu acho ele muito Ele é muito, nossa, muito. um cara muito técnico, ele fala muito bem, ele entrou na Fórmula 1 meio introduzido pelo Emerson, o Emerson ajudou ele a entrar na Fórmula 1, depois ele foi foi ali entrevistando todo mundo, começou pela rádio, depois ele foi pelo jornal, rádio, Bandeirantes, depois Globo, e aí depois ele voltou para Bandeirantes. Mas ao longo de mais de 40 anos de Globo, ele conheceu todos os pilotos, família dos pilotos, ele conhecia todos os jornalistas. Na briga com o Senna, o Prost tomou as dores dele, defendeu ele. Igual, eu tô sabendo que o Senna não tá mais falando com você, entendeu? Tipo assim, ele era um cara muito considerado, ele é um cara extremamente considerado. No Cashgate do Nelsinho, o Piquet confiou a ele a notícia de dizendo, no meio de uma transmissão de Fórmula 1 em 2009 ou 10, eu não me lembro muito bem,
que estava rolando aquilo, que o acidente tinha sido forçado e tudo mais, assim. O Reginaldo, eu não conheço pessoalmente, mas deve ser uma pessoa incrível, um cara muito agradável. Aí eu vou mostrar para vocês depois aqui os anuários. Vou mostrar, vou mostrar. Então, assim, é a lenda viva, a gente pode dizer, esse cara é a lenda viva da Fórmula 1 no Brasil. Porque tem um Galvão que narrava. Sim. Bom, a Fórmula 1 ficou muito conhecida na voz do Galvão e tudo, mas como jornalista mesmo, o Reginaldo Leme. É, muito técnico, ele conhecia tudo. Ele estava lá quando o Senna fez o primeiro teste em 82. Ele estava lá, ele estava ali junto, vendo o Senna fazer o teste, desculpa, 83. Ele ajudou o Piquet, quer dizer, ele estava ali acompanhando o Piquet. É um cara muito influente, cara. As pessoas, o Bernie, todo mundo, o Bernie Eccleston está com quase 100 anos de idade. Caraca, E foi agora na Corrida do Brasil, estava lá, viu ele, cumprimentou, entendeu? que bacana, cara. Depois eu até quero fazer um adendo, falar a respeito dessa figura emblemática que é o Bernie Eccleston, que é o cara que Falou lá, vamos fez a Fórmula 1. aqui você vai falar Tava na primeira corrida em 1950. O cara tava lá como um garoto assistindo com o pai dele. Então, assim, é uma história sensacional. Há pouco tempo atrás, ele tinha uma coleção, Gustavo, de carros avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. Nossa, O filho do dono da Red Bull, do fundador, do Dieter Mateschitz, comprou a coleção inteira dele, comprou todos os carros. Ele tinha um carro da Brabham, do Piquet, ele tinha Ferrari do Schumacher, ele tinha carros dos anos 50. o cara é colecionador. Sim, se o pessoal procurar na internet, a coleção do cara era sensacional. Aí ele não queria vender separado. Falar, o filho do fundador da Red Bull comprou todos os carros. Falou que ele estava fazendo aquilo porque ele não queria dar trabalho para a esposa, ficar velha, morrer, ficar aquela coisa. Mas, bom, embolsou mais alguns milhões para a conta bilionária. Com certeza. É incrível. Jorge, vamos falar desses livros aqui, dos anuários. Vamos lá. Você sabe que eu trabalhei para a Renault quase 14 anos, Sim. né? Eu era auditor publicitário, aí eu auditava as agências de publicidade, assim como você é publicitário, eu também sou publicitário, e eu auditava as mídias, né? As agências, né? Que faziam a propaganda, né? Da Renault, né? Bacana. Tanto na TV, a revista, enfim, rádio e todas as mídias, né? Os mídias. E a gente via muitos esses anuários, né? Ah, legal. E só que a gente tinha que devolver pro cliente, que era a Renault, né? Tá, ele só postava. Tá. A Sumagem via ali, ficava um tempinho com a gente pra gente auditar Legal. e tinha que devolver. Me fala aí da história desses anuários. Então, eu vou na verdade mostrar para vocês primeiro isso aqui foi quando eu fui a Jacarepaguá em 89. Isso aqui era entregue na entrada, todo mundo recebia esse livrinho, né, Fórmula 1 89, e aí o pessoal pode ver aqui dentro, tem a parte publicitária, tem as pistas, né, tem os pilotos, inclusive tem o desenho dos carros, né, como é que eram os carros. Eles, nessa época não tinha computação gráfica como hoje, eles faziam tudo isso à mão, Gustavo, com desenho, o cara desenhava. Caraca, Passava, ilustração ilustração mesmo, entendeu? E aí falava, bacana. muito bacana isso. Isso aqui é de 89, pra você ter ideia, pessoal, isso aqui tem mais de 35 anos. Isso aqui é bem antigo, isso aqui veio depois do campeonato. Relíquia. É uma relíquia, uma parceria, de repente, com a editora Abril, não sei, mas passava, era a venda das fitas VHS dos campeonatos, passava, essa coisa isso é muito legal, né? Diferente, né? Além disso, pode destacar para vocês, isso aqui foi um especial que a Quatro Rodas fez do Ayrton Senna, todas as publicações que eles fizeram com o Senna de teste de carro, do que seja. Na cara, Jorge, pega na câmera. Ali, ó. Testes, entendeu? Isso foi lançado 10 anos depois da morte do Ayrton. Uma edição especial. Uma edição especial muito bacana, muito bem feita, Cara, entendeu? hoje por isso que a nossa diretora te apresentou como colecionador, cara. Exatamente. E assim, eu acho que o mais importante agora, gente, é o seguinte: o que eu vou mostrar para você aqui, Gustavo, em primeira mão, pouca gente mostra, esse é o primeiro anuário que o Reginaldo Leme publicou em 92 para 93. Existem pouquíssimos exemplares desse anuário, Cara, entendeu? Quem tem é raridade, porque a gente está hoje em 25, né? Esse anuário é de 92, então assim, ele é muito raro. Ele mostra, na verdade, a temporada em que aquela Williams foi indestrutível, né? Ela foi um carro incrível, mostra aqui o Patrese com o Mansell, aí você tem algumas cenas com Ayrton, tem algumas outras cenas menores aqui. sensacional. Isso é bem bacana, bem legal. Ele é todo detalhado, ó, o Alan Prost com o ano sabático voltando
em 93 para ficar com o carro da Williams, o Senna desesperado porque não ia poder correr com aquele carro. Quer dizer, é bem bacana, cara. É um trabalho que ele fez maravilhoso. Na época, o Jean-Marie Balestre estava saindo da FIA, quem estava assumindo era o Max Mosley, depois hoje ele já faleceu, mas ele foi o presidente a partir de 93, ele introduziu novas coisas, tirou aquela hegemonia do francês que já estava lá há mais de décadas como presidente da Fórmula 1, entendeu? Isso é um anuário muito importante. Vocês veem que ele é um anuário pequeno, ele é fininho, né? E aqui eu quero mostrar para vocês um mais recente. Esse aqui é de 17 e 18. Esse é pesado, hein, José? Esse é pesado. Esse é pesado. Esse provavelmente foi daqueles que você falou que tinha que fazer, auditar, né? Porque Ele é muito, auditava muito, porque deve ter muito anúncio aí da Renault. Ó, muitas fotos. Ó. Inclusive, assim, o Reginaldo conta que ele faz uma parceria com fotógrafos internacionais para poder pegar essas fotos, entendeu? Fotos bem trabalhadas. Ó. E na verdade, assim, o anuário ele não pega só como aquele ali, que só pegava a Fórmula 1. Esse já pega todas as categorias do Brasil: Stock Car, Fórmula 1, Fórmula Ford. Então, assim, ele pega um ano inteiro, ó. Aí você pega um pouco de história também. Ó, fotos antigas, ó, Senna e eu acabei pegando Senna e Piquet, entendeu? Numa prova. Tá contando uma coisa, ó, especial 30 anos do tri de Nelson Piquet, que tinha sido comemorado nesse ano, 2017, 2018. Então, assim, é um trabalho muito bem feito, entendeu? E trabalho de... ele pega todas essas... Tudo uma curadoria aqui. Bacana. Qualidade do papel, você vê a qualidade do papel, como se escreve, cara. É muito bonito. Diretora, faz um pix pro Jorge que eu vou levar esse anuário hoje. Então, assim, é muita história, cara, é muita história. Eu, particularmente, gosto muito de ler. Sim. De livro, eu gosto muito do físico, eu não sou muito do virtual. Nesse caso, também eu gosto mais do... História, entendeu? História. Com leitura, assim como você é também. Isso. Num país como o Brasil, né, que as pessoas não são muito afeitas à leitura, né? O brasileiro lê em média, né? A média do brasileiro são 2 livros por ano. Enquanto na Argentina se lê o triplo, pelo menos. Mais de 15 a 16 no Chile, na Argentina, né? A gente não tem esse hábito, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas é isso aí, é história viva, né, cara? É bacana a gente cultuar os nossos heróis, né? Os nossos, eu não digo nem heróis, mas os nossos grandes desportistas. Eu acho que heróis, cara, para mim são os bombeiros, policiais, esses caras que estão na linha de frente, muitas vezes protegendo a gente. E eu vou mais à frente, herói para mim é Jesus Cristo. Exatamente, aí você tá certo? Com certeza. Só é isso. Cara, que material. Esse material é vendido, Jorge? Esse material aí Esse aqui, sim, Automotor no próprio site Automotor, do Reginaldo, você compra esse anuário. Já está no anuário agora, o do ano passado, ele está vendendo ainda, e desse ano só vai vender em março do ano que vem. Você encontra lá, tanto o livro do Reginaldo, quanto os anuários que ele vende. Cara, que bacana. Legal. O livro do Reginaldo, ele conta a história, ele é jornalista. A história dele. Deve escrever muito bem, com certeza. Muito bacana. E tu tem esse livro? Tenho esse livro, tem. Legal. Tem um livro, para ir, assim, a gente faz um adendo rápido. Eu tenho um livro do Ben Eccleston, que é esse cara que eu te falei, que fez a história da Fórmula 1. O livro dele é Eu Não Sou um Anjo. Então, assim, ele começou muito novo, ele vendia carros, nos anos 60, ele foi nos anos 50 na Fórmula 1, bem rapidamente resumido, ele foi na... Não, fica à vontade, cara, fica à vontade. Ele foi da Fórmula 1 nos anos 50, na primeira prova em Silverstone com o pai dele, aí passou-se mais de 20 anos, ele foi vendedor de carro, era um cara muito habilidoso comercialmente, né? Aí, nos anos 70, ele compra a Brabham, que depois vira até ser chefe do Nelson Piquet. Depois dessa fase, na transição, ele começou a tomar conta dos direitos da Fórmula 1. Então você imagina, o cara que negociava com as equipes e negociava com os autódromos. E o ápice dele foi no momento que ele vende para a Liberty Media na década passada, né, nos anos 2010. Ele vendeu esse ativo para mais de $1 bilhão. Você vê, né, cara? A Liberty Media hoje é dona. Antes da Liberty Media, Gustavo, interessante dar esse adendo, você não tinha a Fórmula 1 aberta no YouTube, você não conseguia ter muita informação, era muito fechado, ele não gostava disso. Ele dizia que Fórmula 1 é um esporte para gente mais madura, não para garotado como hoje a Liberty faz. Depois que vendeu, mudou totalmente. Aí sim, a Liberty hoje quer fazer aqueles eventos, festa, entrevista na pista. Isso não acontecia antigamente, o cara ganhava corrida, comemorar o troféu, ele ia logicamente uma sala de imprensa, falava 2, 3, quando ia 3, 4 perguntas e ia embora, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia o cara entrevista ele da pista, é mais o showbiz, né, cara? Até aquela coisa do showbiz, que antigamente, até 10 anos atrás, não tinha tanto, entendeu? Cara, você é uma enciclopédia viva, mais uma vez eu falo, uma enciclopédia viva.
Jorge, antes da gente entrar no quadro famoso do PradoCast, que é o Pong, né? O que você acha dessas os novos carros surgindo, tipo Red Bull, para compor o cenário da Fórmula 1? Gustavo, é interessante porque assim, O Hamilton, ele deu uma declaração que eu vou correr em carro de refrigerante. Ele falou, e na provocação dele foi o Verstappen, né? Hoje em dia, se você for contar, hoje você tem 10 equipes na Fórmula 1. Dessas 10, ano que vem vão ser 11. A Cadillac vai entrar agora. Uma fabricante americana entrando na categoria. de maiores da área, né, cara? E aí a gente pode fazer uma adenda interessante. Você ser uma equipe de Fórmula 1, você não entra de um ano para o outro, é muito difícil. Você tem que desenvolver carro, motor. O que eles fizeram? A Cadillac comprou todo o projeto de motor de 27 da Alpine, da Renault, porque a Renault ano que vem, a partir do ano que vem, ela vai usar, apesar de ser uma equipe francesa, ela vai usar motor alemão da Mercedes. Como eles abandonaram o projeto, eles venderam todo o projeto de motor para a Cadillac. Então a Cadillac só deu continuidade ao projeto francês e transformou num motor americano. Pegou todo o projeto ali, Tipo assim, como se tivesse naturalizou. Exatamente. Então, eles naturalizaram o carro. Sim, Então, são sim. 11 equipes. Dessas 11, aí você pode contar que você tem uma Cadillac que é de fábrica, a Ferrari é de fábrica, a Mercedes é de fábrica. Aí você vai ter a Audi, né? O nosso amiguinho aqui. A Audi, né? Vai ser de fábrica também, o grupo Volkswagen é poderosíssimo, né? A Porsche não entrou, mas a Audi conseguiu entrar. E você tem a garagista, você tem o Williams, que é um garagista ainda, é um fundo de investimento que toca, né? A Red Bull, ela não é uma fábrica de motor, mas ela fez uma parceria agora que vai ser com a Ford, que a Ford vai fabricar os motores para eles, entendeu? Assim como a Aston Martin não tem motor Aston Martin, mas vai fazendo que vem uma parceria com a Honda vai ser também a principal fornecedora deles. Então eles estão fazendo parcerias ali para Pra potencializar o powertrain, né, que eles chamam, né? A força do motor ali. Vai ser exclusiva, a Honda será exclusiva da Aston Martin, assim como a Ford vai ser inicialmente exclusiva da Red Bull, entendeu? Então, assim, é o showbiz, Gustavo. Eu já ouvi. É uma indústria milionária, uma das, quiçá, mais milionária, mais que futebol, né? E assim, outro adendo interessante, a gente não tinha piloto brasileiro há muito tempo, né? Desde que o Massa saiu, agora teve o Bortoleto esse ano, com uma força, um piloto que ganhou Fórmula 3 no primeiro ano, ganhou Fórmula 2 no primeiro ano e veio para a Fórmula 1 correndo uma equipe mais fraca, que hoje é a Sauber, que agora vai virar ano que vem Audi. E assim, ele mostrou o valor dele. E o que vai ter mais para frente é você perceber um movimento em 2, 3 anos que muitos pilotos vão embora. Tipo, o Hamilton vai começar a aposentar. Sim, já anunciou a aposentadoria, né? O Hamilton, aí você tem que ir mais o Alonso, que é um cara que também já tá muito demais. O Stroll é filho do dono da empresa, né? E inclusive o Drogovic ficou meio que obliterado por conta disso, não conseguia entrar na equipe porque o filho do dono corre lá dentro, entendeu? Eu acho que assim, o movimento do americano vamos começar a botar mais sangue novo aqui dentro, quer trazer um piloto americano, o Colton Herta, que corre na Fórmula Indy. Inclusive esse cara, para ele obter a superlicença, ele vai correr na Fórmula 2. Ele vai fazer prova de Fórmula 2 para ganhar ponto na superlicença para poder correr na Fórmula 1. Ah, tem isso? Tem isso. Não sabia. O cara tem que ter ponto na superlicença para correr na Fórmula 1. Ah, não chega do nada e... Não, de jeito nenhum. Tem que ter. Cara. Então esse piloto americano que corre na Indy, ele vai correr na Fórmula 2 algumas provas para fazer mais ponto para poder correr na Fórmula 1, entendeu? Entendi, cara. Porque assim, o que acontece hoje, a Liberty Media está colocando 4 provas nos Estados Unidos. O quê? Eles querem fazer o americano gostar da Fórmula 1 como já gosta o europeu, como gosta o americano o asiático. Então, você tem Las Vegas, você tem Texas, você tem Las Vegas, Texas e tem mais 2 provas agora, ou 2 ou uma prova que eu não me lembro mais bem, mas eles querem colocar 4 provas. Então querem que o americano aceite mais. Tanto que esse filme Fórmula 1, o Brad Pitt é um astro americano a trazer essa coisa da cultura americana. O americano, é o que você falou, você viveu lá. Eles são muito ligados àquela coisa do oval. Eles não gostam da pista mista, eles querem mais oval. Tanto que Indianápolis, Talladega, é tudo oval famoso. Vou dar um exemplo para você. A Stock Car deles lá, a Stock Car só faz em oval. Você não vê Stock Car em pista mista. É uma cultura, né? É a cultura do oval. Isso. Então assim, esse trabalho está sendo todo feito pela Liberty para trazer aquela aceitação do americano, porque é o principal mercado consumidor deles. Se eles conquistarem os Estados Unidos, aí a Fórmula 1 volta a crescer de uma maneira incrível.
Bacana saber disso, porque o americano, eu acho que ele tem muita resistência, né? Assim, a cultura dele equivale, né? Tem isso. O esporte dele é o que vale, né? O futebol americano, né? Essa É. coisa, né? Que eles Eu acho que o é um povo que tem muita cultura, né? Não, de geral, é a cultura dele que vai, as histórias, vou estudar as 13 colônias e a história, a Guerra da Secessão ali, mas não vão expandir muito, e isso também vale para o esporte. Com certeza. É tipo do americano. É nível do americano. Você que viveu lá algum tempo, né? Jorge, a gente chegou num momento que todo mundo gosta de participar, não sei você, Sim. que é o momento do Pong. Ah. O que é o Pong? Foi o primeiro jogo da Atari, onde uma bola percorria de um lado ao outro, como se fosse um jogo de tênis. Não é muito da nossa época, mas fazendo referência, né? Mais uma referência nerdística, né? Nerdola, a gente cunhou esse jogo aqui de Pong, né? Então eu vou fazer umas perguntas, você de bate pronto vai me responder secamente. Tá bom, beleza. Beleza? Beleza. Vamos brincar? Vamos brincar. Vamos lá. Ah. Circuito de Mônaco ou circuito de Monza? Monza. Schumacher ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Fittipaldi ou Nelson Piquet? Nelson Piquet. Rubinho Barrichello ou Felipe Massa? Rubinho Barrichello. Ferrari ou McLaren? McLaren. Uma pergunta totalmente nerdola também, mas que você gosta muito, que eu acho. Tá. Batman ou Superman? Batman. Batman, né? Não tem superpoderes, né? Não tem. Não é roubado. Isso aí. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado por ter participado do Pong. Eu que agradeço. São essas perguntas que tem feito muito sucesso e vale até para corte, né? A gente sempre faz os cortes do Pong, que é muito legal. Jorge, antes de a gente terminar aqui o nosso podcast, tá maravilhoso, tá? Qual é o futuro da Fórmula 1? Você vê uma evolução. Tá sempre evoluindo, tá? Sim. Na aerodinâmica, equipamentos são criados, né? Depois sendo usados na rua, né? Isso. Tática. Qual é o futuro da Fórmula 1 na sua concepção? Então, Gustavo, hoje a gente tem uma Fórmula 1 que ela já é um pouco híbrida, né? 30% já é elétrica no carro e a partir do ano que vem 50%. Então você já vai ter dispositivos. Ela nunca será totalmente elétrica. Isso os especialistas já falam, isso já é o próprio Reginaldo, outras pessoas, porque a gente já tem a Fórmula E. A Fórmula E já existe para isso. O que a gente vai ter, na verdade, são carros com combustíveis menos fósseis, né? Mais sintéticos, e a energia elétrica alimentando esses carros, né? Uma tendência mundial. E a eletrônica vai evoluir junto com isso, com certeza. Em paralelo. Em paralelo, exatamente. E aí a gente vai ter essas pistas todas que se adequam, essa mídia, essa coisa do showbiz, para trazer essa galera que hoje em dia até joga games, né? Você é melhor do que eu conheço, ou joga simulador. O piloto já usa simulador praticamente para tudo. Sensacional, cara. Tem cara que se prepara em simulador, horas e horas todo dia, porque os simuladores são muito utilizados, né? Para poder ser muito precisos, né? Exatamente, com treino, com tudo. Quer dizer, a gente vai ter uma tecnologia maior e a segurança vai aumentar cada vez mais. A gente vê aumentar muito mais. Há 30 anos atrás, se dizia que a Fórmula 1 o piloto ia passar de sentar de frente para sentar o corpo dele aqui, o corpo atrás. Mas ele já viu que isso não vai acontecer. E aí você vê o ralo, você vê. Vamos fazer um paralelo interessante. A Fórmula 1 utiliza o ralo, que é aquela haste de 3 pontos, parece um chinelo. Os americanos usam o windshield, que é um vidro mesmo, entendeu? Eles falam que cada um tem o seu pró, tem o seu contra. Diz que a resistência ao vento no ralo ele é menor do que no windshield. Mas aí a gente vê como é interessante. Você tem uma categoria nos Estados Unidos que é totalmente padronizada, é o mesmo chassi, praticamente o mesmo motor para todo mundo, e a Fórmula 1 que muda muita coisa dependendo do fabricante, o inglês, o americano, quer dizer, o alemão, né? Mas nunca vão ser iguais. Eu acho assim, se você colocar tecnologia, a Fórmula 1 é muito mais desenvolvida do que o americano. Mas a Liberty ela está tentando transformar a Fórmula 1 meio que, minha opinião, uma coisa mais pro lado da Fórmula 1, tentando colocar as equipes todas iguais, entendeu? Para todo mundo com igualdade de condição. Não tem uma Red Bull como hoje em dia que ganhava tudo, a McLaren tá ganhando tudo, entendeu? Tentar trazer esses novos talentos para poderem se competir melhor de igual para igual. Onde o piloto seria o protagonista. O protagonista mesmo com a eletrônica toda, quer dizer, cara, o teu carro é praticamente igual a esse, e não ter hoje em dia, como a gente vê, o Bortoleto correndo numa Sauber lá atrás,
e o Lando Norris, quando anda numa McLaren lá na frente, o cara nunca vai alcançar o cara, entendeu? Tem essa É um cavalo por corrida e uma mula até. e aí por isso que ano que vem você vê a Sauber vai virar Audi, né? Um motor novo, estão dizendo inclusive que o motor da Audi é maravilhoso, pode ser meio fofoquinha da Fórmula 1, Fofoquinha da Fórmula 1. mas tomara que a gente caminhe para uma categoria mais competitiva com pelo menos 6, 10, 5, 10 não, mas 5 equipes, 5 ou 4 equipes bem competitivas e o restante num pelotão intermediário também que consiga competir ali e beliscar um pódio de vez em quando, entendeu? Isso é interessante. E cada vez mais universal e cosmopolita, né? Você vê piloto do mundo inteiro. Você teve chinês, já teve japonês, você tem gente do mexicano, brasileiro, americano, europeu, não polarizar naquela coisa do europeu, né? tem muito europeu, entendeu? Então é bem legal. Tem se cogitado muito autódromo aqui no Rio de Janeiro. Sim. Isso é fake news? Realmente vai ser construído mesmo um autódromo? Então, o que que acontece, Gustavo? Esse terreno ele foi construído na época, aquele terreno ele pertenceu para um grupo de empresários aqui do Rio de Janeiro, pelo que eu ouvi, acho que foi do ramo de transporte. Ele foi uma época, não sei se você lembra da Jornada da Juventude, em 2014, sim. o papo ia lá, aí era aquele terreno, exatamente aquele terreno. Aí teve aquela chuva enorme, cancelou-se, foi se fazer em Copacabana. Aquele terreno ficou abandonado ali por muito tempo. Os especialistas dizem o seguinte, quem conhece Fórmula 1, quem conhece pista, o terreno é muito limitado, eles diziam que iam fazer uma pista igual a de Jacarepaguá, ia ser uma Jacarepaguá nova 2, Saudosa pista. a mesma curva, com tudo igualzinho, não, já não vai ser. Dizem que ela é apertada e o modo de chegar naquele local é um pouco complicado ainda, né, cara? Porque depois do túnel da Grota, imagina, não vou dizer Fórmula 1, mas uma categoria grande, transportar um monte de carros para aquele acesso é muito difícil. Isso é difícil, exatamente. Eu vejo assim, vai acontecer por conta da iniciativa privada, porque a prefeitura, os órgãos públicos estão dando uma série de concessões para essas empresas que vão construir, ou seja, áreas para construir novos condomínios, fazer novas coisas, isso é uma opinião minha, tá? E ela vai acontecer. E aí você vai ter muita prova no Brasil, estocar, de repente moto, entendeu? Mas assim, você almejar substituir Interlagos por essa pista eu acho muito complicado, até pela história, pela localização de São Paulo. Eu já fui a São Paulo 2 vezes, uma vez eu fui nessa corrida, ela é sensacional, você chega de trem é maravilhoso. São Paulo não é que nem eu tenho aqui no Rio, Não, eu não tô vai pela marginal, deixa você muito próximo, a localização, a locomoção é muito fácil, entendeu? Então assim, eu acho que o Rio vai ter que amadurecer pelo menos uns 3, 4 anos para desenvolver e aí criar os modais para chegar e melhorar esse projeto. Não digo que é impossível, mas vai ter que ser feito um trabalho ainda de muitos anos para poder fazer isso. Perfeito. Vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos, exatamente. Jorge, chegou no momento do nosso final. Cara, nossa, que entrevista, nem entrevista, que bate-papo, que conversa maravilhosa. Eu aprendi muito aqui com você. Com certeza a galera aqui da internet também está aprendendo muito. E nossa diretora, o que você achou da nossa conversa aqui, diretor? Maravilhosa, amei. Você gosta de Fórmula 1 também, né? Gosto, também curto. Pô, cara, tu foi magnífico, foi magistral. Obrigado. Tá? Não, ele pode falar um dia sobre, se você quiser fazer uma segunda parte mais pra frente, tem muito mais assunto, falar sobre outras coisas bacanas que a gente pode conversar. A gente faz num formato podcast que é bacana, é legal, assim, entender, mas se quiser fazer um mais pra frente, dependendo do público, né, do interesse das pessoas. Não, depois é um trabalho galera do brasileiro foi canal do carro. Tecnologia, acidentes, prevenção, história, tem muita coisa de história interessante pra você falar, né? É bem legal, é bem bacana. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Foi maravilhoso. E vamos que vamos. Eu sei que você vai entrar de férias, você tá em férias. Isso, tem férias agora. Aí nas próximas férias, ou até em dezembro eu vou tirar férias de novo, mais 15 dias a gente é bom, vamos combinar fazer um. Vamos a parte 2? Vamos fazer uma parte 2. Pessoal, a parte 2 aqui com o Jorge, hein, artilheiro, hein? Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe todos vocês. Dê aquele peteleco maroto no like. Peraí, Jorge. O seu arroba, deixa o arroba para o pessoal conhecer aí. O meu Instagram é o @artilheiro7. Artilheiro 7, facinho, né? Facinho. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe todos vocês. Dê aquele peteleco maroto no like. E para eu saber que vocês chegaram até o final, digite aqui nos comentários. Hoje não, Rubinho. Hoje não, Rubinho.
beleza? Aí a gente vai saber que vocês chegaram até o final, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Se a resenha é boa, tá no PradoCast. Valeu! Caraca, mano. Que isso, né?